Oi, eu sou a Fia Cortez e você está no Menos um Lixo, aquele canal para você tirar todas as suas dúvidas sobre sustentabilidade, consumo consciente, mudanças climáticas. E esse é um vídeo sobre o Brasil e as mudanças climáticas. No meu último vídeo, para quem não viu, eu falei sobre o que são mudanças climáticas ou caos climático, que é como eu tenho achado mais interessante falar. Eu acho que realmente a palavra é caos climático, porque a gente não tá numa mudança gradual. A gente tá, bem ferrado mesmo e é um caos o que a gente tá enfrentando. Mas antes de eu continuar, se inscreve no canal, dá um like e ativa as notificações, porque toda semana a gente coloca alguns vídeos por aqui e com certeza eles podem te ajudar se você está nesse caminho para uma vida com menos lixo, mais sustentável, com mais equilíbrio, mais igualdade, mais felicidade para todo mundo. O nosso presidente tem dado algumas declarações um tanto quanto equivocadas quando a gente fala de mudanças climáticas. Eu falei também um pouco sobre isso no último vídeo, porque ele é um fiel escudeiro e seguidor de Donald Trump, uma das pessoas que fez o maior desserviço para a humanidade nos últimos tempos, negando as mudanças climáticas, apesar de todos os indícios e de todos os cientistas declararem com mais de 90 e poucos % de certeza de que a atividade humana é responsável direta pelas mudanças climáticas. E aí, quando a gente pensa que o país está dentro de um planeta, né, a gente começa a repensar, inclusive, o que são as fronteiras. Porque quando eu vou falar do papel do Brasil nas mudanças climáticas, o Brasil ele não está sozinho no mundo. E antigamente, quando as fronteiras do mundo foram divididas de uma forma bem fictícia, porque na natureza não tem um muro dividindo o Brasil da Argentina, por exemplo, ou enfim, os Estados Unidos do México, apesar das pessoas quererem construir um muro. Mas basicamente a divisão entre países são linhas imaginárias, que foram criadas para o domínio territorial daqueles lugares. Só que antigamente, quando essa divisão foi feita, a gente não tinha uma geração de resíduos que viajava por aí da forma como a gente tem visto o plástico viajar e principalmente uma emissão de gases de efeito estufa ou outros gases poluentes que vão juntos para uma única atmosfera. A atmosfera, ela não está restrita ao país que a gente está. Ela engloba o planeta inteiro. Quando a gente fala do Brasil nas mudanças climáticas ou de qualquer outro país nas mudanças climáticas, a gente tem que entender que esse país não tem mais só uma soberania sobre o seu território. Ele tem uma responsabilidade sobre a humanidade inteira e principalmente sobre os outros seres que dividem esse país com a gente. E cada país está de um jeito no rolê das mudanças climáticas. Principalmente, a coisa mais importante da gente entender é: os países mais ricos, aqueles chamados desenvolvidos, foram os países que mais fuderam a gente. Porque foram os países que mais consumiram, eles têm mais dinheiro. Esse consumo, da maneira como é feita, desde a Revolução Industrial, é um consumo baseado na queima de combustíveis fósseis como principal fonte geradora de energia. E para as fábricas funcionarem e produzirem as coisas que a gente compra e para a gente se locomover entre o mundo, a gente usa energia vinda de combustíveis fósseis principalmente. Os países pobres, que não emitem todo esse CO2 e metano e gases afins, estão sofrendo mais do que os países ricos, porque normalmente são países com menos capacidade de criar estratégias para lidar com as mudanças climáticas, são países com menos resiliência, porque são países com menos dinheiro e que consomem menos, mas são eles que vão pagar o pato. E aí a gente começa a pensar, como é que está o Brasil? Vamos olhar primeiro para a matriz energética do Brasil. O Brasil, segundo a Agência Nacional de Energia, tem 62% da energia gerada por hidrelétricas. O que isso significa? Que essa energia é uma energia limpa. Limpa apenas quando a gente fala em emissão de gases de efeito estufa, porque ela é uma energia suja quando a gente pensa na quantidade de pessoas que morreram, na quantidade de indígenas que foram impactados pela criação das hidrelétricas que estão principalmente presentes na floresta amazônica e em toda a mudança desse ecossistema. Essa energia deveria ser considerada uma energia bem suja, suja de sangue. Considerando essa energia uma energia limpa, ou seja, uma energia que não vem de combustíveis fósseis, a gente tem uma geração aí, uma matriz energética principalmente limpa, diferente da maioria dos países do mundo, porque a gente tem aqui muito mais água do que quase todos os países. A matriz energética de um país é um dos principais pilares para medir como é que esse país está no rolê das mudanças climáticas. E o Brasil ainda tem quase 40% da energia sendo gerada de outras formas que não por hidrelétricas. 28% da nossa energia é decorrente do uso de combustíveis fósseis ou gás, então não é tão pouquinho assim. Vale lembrar que a gente tem investido bastante no pré-sal, o que não faz nenhum sentido quando a gente pensa em mudanças climáticas. Porque se pra gente alcançar um aumento máximo de 1,5 grau na temperatura da Terra, e para isso a gente tem que migrar de uma economia baseada em combustíveis fósseis para uma economia zero carbono, qual é o sentido de investir no pré-sal? Na verdade, a gente tem que deixar esse petróleo todo enterrado.
Inclusive, 2/3 de todos os combustíveis fósseis do mundo devem permanecer enterrados sem a gente tocar, para que a gente não aumente ainda mais a temperatura da Terra. Mas aí você pensa, então o que está em jogo? Não está em jogo a soberania dos países nem a vida das pessoas. Está em jogo o lucro de uma bem pequena parcela da humanidade. Mais ou menos 1% de toda a humanidade detém a riqueza equivalente a mais da metade do resto da humanidade. E são esses 1% que estão ganhando com as mudanças climáticas. O que está em risco é a nossa vida por aqui. E mesmo assim, parece que sabendo de tudo isso, ainda vale a máxima do qual é o lucro que eu vou ter amanhã. Aí você pensa, mas não é tão grave assim. É sim, gente. A gente fala que a energia solar é cara, né? Mas sabe quanto de subsídio teve a indústria do petróleo em 2017? 300 bilhões de dólares. Qual foi o subsídio da indústria fotovoltaica? Pois é, não teve. Pelo menos no Brasil não tem nenhum. Inclusive é muito mais caro hoje no Brasil você instalar uma placa de energia solar na sua casa do que você consumir a energia que vem das distribuidoras. E não faz nenhum sentido, porque na verdade os subsídios, eles deveriam ser usados para aquilo que a gente quer ver florescer num país, crescer, aquilo que a gente quer estimular. E estimular combustíveis fósseis a essa altura do campeonato não é só um erro, é uma burrice, mas mais do que uma burrice, é um crime. É um crime contra a humanidade. E a gente continua fazendo isso e fazendo leilão do pré-sal. Alguém precisa avisar ao Bolsonaro, ao Trump e a todos os outros que ainda não entenderam que, na verdade, eles não merecem estar no lugar que eles estão, porque eles não têm responsabilidade sobre aquelas pessoas que eles estão cuidando. E essa é a real. Só no Brasil, a indústria de energia suja foi responsável pela emissão de 423 milhões de toneladas de CO2. É tanto que você nem deve estar conseguindo imaginar o que é, nem eu. É assim, é muita coisa e não deveria ser assim. Isso é o que basta pra gente entender. O segundo ponto importante, pensando onde está o Brasil no rolê, é a matriz de transporte. A gente vem incentivando o automóvel há muito tempo por conta do lobby da indústria do automóvel, que entrou aqui, e quando entrou aqui, mais ou menos nos anos 50, 60, a gente começou a ver as ferrovias declinarem. A gente parou de usar ferrovia para colocar tudo em rodovia. Qual é o impacto disso? Vários, além do trânsito pesado nas cidades, você não consegue andar, você tem um carro que você não pode usar, porque você vai demorar 2 horas para chegar num lugar, as cidades não cresceram na infraestrutura necessária para acompanhar o subsídio para a indústria automobilística, né? Mas um dos impactos é que a matriz de transporte suja, aquela baseada em gasolina, diesel, enfim, ela é a segunda maior emissora de CO2 aqui no Brasil. Só no ano de 2016 foram 204 milhões de toneladas de CO2 emitidas pela nossa matriz de transporte. Faz muito sentido? Quando você começa a olhar sistemicamente, as coisas não fazem muito sentido. Aí eu volto para aquilo que eu estava falando antes. Quem lucra com isso? Essa eu deixo para você me responder aqui nos comentários. Quem lucra com as mudanças climáticas hoje? Quem lucra com uma matriz de transporte suja hoje, no Brasil e no mundo? Conta pra mim. O uso do solo, segundo as Nações Unidas, também é um dos grandes causadores da emissão de gases de efeito estufa. Aí você deve perguntar, mas o que é o uso do solo exatamente? É como a gente decide usar o nosso solo. Ou seja, quando a gente desmata uma floresta, a gente está decidindo usar aquele solo em outra coisa que não é a coisa para qual aquele território nasceu, digamos assim. Porque a atividade natural daquele território seria ter uma floresta. E aí, quando a gente desmata, a gente tira a capacidade daquelas árvores de absorverem CO2. E a gente cria outras atividades, como por exemplo a pecuária, que são responsáveis pela emissão de muito metano e muito CO2 na atmosfera. A gente tem feito isso no Brasil sucessivamente, além de desmatar para ocupação, né, cidades, comunidades carentes, favelas, fábricas, etc. E cada vez que a gente desmata, a gente perde ali uma grande concentração possível de sequestro de CO2 da atmosfera. E aí, voltando para o desmatamento, a melhor tecnologia já inventada até hoje no planeta para absorver CO2 não foi nenhuma que o homem inventou, foram as florestas. Elas têm uma capacidade de absorver mais de 2 bilhões de toneladas de CO2 por ano. Isso é muita coisa. E aí a gente começa a pensar, mas então a quem interessa o desmatamento? Se o maior desafio hoje para toda a humanidade é a nossa sobrevivência, que está ligada às mudanças climáticas. E aqui a gente vê o desmatamento acontecendo assim, como nunca antes visto, por conta, de novo, de uma política bastante equivocada do Ricardo Salles, do Jair Bolsonaro e de Tereza Cristina, nossa ministra da Agricultura. A parte que eles não entenderam ainda é que, além de sequestrar CO2, as florestas são responsáveis pelas chuvas. Matéria-prima básica, água, para a agricultura acontecer baratinha, como ela acontece aqui no Brasil. Sem floresta não tem chuva, sem chuva não tem agronegócio. Não consigo entender, mas essa também, se você tiver alguma ideia, comenta aqui nos comentários qual é o racional desse povo. 20% dos gases emitidos de efeito estufa que causam as mudanças climáticas vêm do desmatamento. Então, por esse motivo, ele está em segundo lugar
no rolê. Vale lembrar que só em junho de 2019, 920 quilômetros quadrados de floresta na Amazônia foram desmatados. Isso equivale a 6 vezes a cidade de São Paulo. E o nosso presidente, Jair Bolsonaro, questiona os dados do INPE, que é um instituto muito sério de pesquisa, talvez o mais importante do Brasil. Mas por que será que ele questiona os dados do INPE? Porque ele fala que só se preocupa com o meio ambiente vegano que só come vegetal? Oi? Na verdade, ele se preocupa com a divulgação dos dados do INPE e está querendo sim implementar censura à divulgação dos dados, porque todos os países para os quais a gente exporta estão começando a olhar para essa catástrofe ambiental do Brasil e estão começando a propor limites e talvez até fazer boicotes, como alguns países já anunciaram. Então, Bolsonaro fala que não pode sair divulgando dado assim, porque isso atrapalha a balança comercial brasileira. Mas peraí, a divulgação do dado atrapalha a balança comercial brasileira? Ou a falta de medidas de preservação ambiental, e, enfim, e o não cumprimento da Constituição e todos os crimes ambientais e todas as concessões que ele e Tereza Cristina e Ricardo Salles e a bancada ruralista estão querendo trazer para esse momento no Brasil? O que será que atrapalha a balança comercial? Também responde aqui nos comentários. Falando ainda de Amazônia, as florestas tropicais, assim como a floresta amazônica, elas hoje sequestram carbono. Na verdade, só a floresta amazônica responde, se tiver em pé ainda, por 10% de toda a biomassa do planeta. Biomassa sequestra gás carbônico, fotossíntese, que é o que a gente aprendeu na escola, tá ligado? Sei que você tá ligado. Aí a gente pensa, a floresta amazônica está sendo desmatada para a criação de gado, eu vi isso com meus próprios olhos quando eu fui para lá, ou plantação de soja. Hoje, o agronegócio, a agropecuária, o agro que é tóxico, representa 69% das emissões de CO2 equivalente. Uma das questões muito sensíveis, sim, das mudanças climáticas são os nossos hábitos alimentares. E a gente precisa falar sobre isso. E uma das melhores formas de a gente combater as mudanças climáticas é usar o nosso poder da carteira. Ou seja, a gente não comprar de quem desmata. A gente parar de comer carne no Brasil, parar de fomentar a agropecuária e o agrotóxico business que a gente tem aqui. Então agora que você já sabe as principais formas com as quais o Brasil contribui para as mudanças climáticas, né? Nossa matriz de transporte, nossa matriz energética, principalmente a pecuária, o agrobusiness e o desmatamento, fica claro que a gente precisa mudar nossos hábitos. Na verdade, a gente precisa mudar a estrutura sistêmica da sociedade. E aí não adianta a gente ficar esperando um salvador da pátria, um presidente, um governo ou a ONU para fazerem isso. A gente tem poder de começar e a gente tem que começar. E aí você deve estar pensando assim, mas eu não vou parar de comer carne. Beleza, você pode até não parar, mas diminui. Eu parei de comer carne vermelha. Eu não sou vegana, mas da última vez que eu fui pra Amazônia, eu fiquei tão puta com o agrobusiness, eu fiquei tão puta com o agronegócio, com a pecuária, porque eu vi floresta em pé de um lado e floresta totalmente desmatada, e a floresta toda desmatada por conta de pecuária para ser exportada e para vender no mercado brasileiro. Eu não vou dar a minha energia, porque no final das contas dinheiro é energia. Eu trabalho muito para ganhar o meu dinheiro, para no final do mês dar a minha energia pro agro que está destruindo o planeta e está querendo acabar com a civilização. Não faz sentido. A gente hoje tem o poder da carteira para ajudar a construir o mundo que a gente quer viver. Então a gente ajuda a construir o mundo que a gente quer viver apoiando as marcas que têm a ver com o que a gente quer nesse mundo e não consumindo das outras, produtos e marcas. Eu não como mais carne vermelha, porque é uma decisão política, sim. E a gente faz política com cada decisão do dia a dia. A gente não faz política só quando a gente vota. E eu lamento informar que o teu voto é um problema meu. Porque, por exemplo, quem elegeu esse presidente faz com que todos os ambientalistas e todas as pessoas que se preocupam com isso estejam tendo que trabalhar muito mais para preservar o nosso ambiente, não é só o meu. Então, a gente precisa começar a discutir política de outro jeito. E principalmente a micropolítica, a política do dia a dia, que é a política das nossas mudanças de hábito. E a gente precisa rever nossos hábitos. A gente precisa rever nossa matriz de transporte, a gente precisa rever o quanto a gente consome de energia, o quanto a gente compra, porque tudo que a gente compra tem emissão de CO2. Então, combater as mudanças climáticas vai ter que sim passar por uma mudança de hábito. Vai ter que sim passar por uma mudança da matriz de consumo, vai ter que sim passar por uma mudança da matriz econômica do país e do mundo. Porque hoje a matriz econômica do mundo ainda mede o sucesso das nações e das empresas pelo lucro e pelo PIB. É também um indicador ultrapassado, é também um indicador que não leva em consideração o todo. E a gente está falando de mudanças climáticas, a gente está falando de um problema sistêmico, a gente está falando de uma questão sistêmica que envolve a gente, envolve o nosso coleguinha, por isso que o teu voto é um problema meu, e que envolve toda a matriz de produção do planeta. Compre localmente, mude os seus hábitos,
Quanto menos a gente emitir CO2 no transporte, na produção, no descarte, melhor. Compre menos plástico descartável, ele também emite muito CO2 quando ele está se degradando no oceano. Mude a sua matriz de consumo e escolha contribuir com aquele mundo que você quer ver florescer. E eu tenho certeza que não é o mundo das mudanças climáticas, do caos climático. Eu também tenho certeza que não é o mundo do agrobusiness, a não ser que você seja um dos donos de uma das empresas do agrobusiness, que eu acho que não é o caso da maioria das pessoas que assistem esse vídeo por aqui. Então vamos juntos, com a nossa micropolítica, construir esse mundo onde a gente quer viver e garantir que a gente não passe de 1,5 graus de aquecimento, porque senão esse mundo não vai existir para a gente. Se você acha que tem outras pessoas que precisam ver esse vídeo para repensar algumas coisas, cara, compartilha. Pode compartilhar muito, pode mostrar no colégio, na faculdade, pode fazer sessão de cinema para mostrar esses vídeos. Eles são gratuitos porque a gente acredita que essa forma de informação, de chegar a informação de qualidade de forma gratuita é muito importante. Os links com esses dados que eu falei estão todos aqui na descrição e tem mais matéria no site do Menos um Lixo. Aproveita e vê que no nosso Instagram tem muita coisa legal, no nosso site também. A gente produz muito conteúdo para você ficar mais informado ou informada e poder tomar melhores decisões no dia a dia pra gente construir aquele mundo que a gente quer viver. Valeu?